Já? Tá gravando? Como vocês sabem? Onde vocês estão vendo? Ah, tô vendo. Ok. Oi, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Nós estamos fazendo um hangout aí com a participação dos comentaristas aqui, né? Temos o Vitor, temos o Tomás, o Ian e o Alex. E eu, Cassiano Tirapani. Vamos falar aí sobre o resultado das eleições de 2020, as eleições municipais e o que isso representa. A gente já teve várias análises aí, né? Mas a nossa opinião é imprescindível. Então, é claro, temos aqui esse grupo, esse time aqui, vamos falar sobre esse assunto que é muito interessante para a gente, né? E já que a gente está dentro das redes sociais, vendo o fenômeno acontecer em tempo real, né? Já faz alguns anos já. Então, muito bem. Todo mundo aí está fazendo a leitura de que de que o resultado dessas eleições municipais por todo o Brasil representa uma derrota do Bolsonaro, né? Acho que está todo mundo meio que ciente disso. E também representaria uma certa derrota do PT, com a ascensão de um personagem novo que seria o PSOL, dentro do grande jogo, né? E, e com um grande vencedor que seria o Centrão. Vocês estão concordando aí com essas análises? Como é que é, gente? Vamos. Assim, eu não sei. Eu acho difícil dizer que o pessoal ele é um grande vencedor, né? A gente tem um problema sério no Brasil. Então, quando se fala um pouco de análise política, que é um pouco do paulistocentrismo, né? Eu acho que nenhum país em dimensões continentais no mundo se imagina o que existe no Brasil. Eu não lembro, nos Estados Unidos, de você ter alguém sendo eleito para prefeito de Nova York e essa pessoa se tornando pré-candidato a presidente da República porque se elegeu prefeito de Nova York, que é a maior cidade dos Estados Unidos. Eu acho que isso não acontece na Rússia, isso não acontece na China, não tem como, porque a China não tem eleições, ela é uma ditadura. Eu acho que isso não acontece na Índia, mas isso acontece no Brasil. A gente tem um problema de a gente enxergar a eleição da cidade de São Paulo como o ponto mais importante de eleições em termos de Brasil inteiro. Mas por que isso E isso acontece, distorce um você pouco acha? Por que essa a projeção? análise. O PSOL ele teve realmente um resultado bizarro na cidade de São Paulo, que é um ponto central para o PT. Mas, assim, eu acho que a gente precisa lembrar que existem outras cidades, em outros lugares. Eu não acho que há uma passagem de guarda do PT para o PSOL. Eu acho que isso acontece momentaneamente na cidade de São Paulo, mas você vê o PT ainda para o segundo turno em Recife, você vê em outros lugares também. Agora, de fato, ele se esfacela em vários colégios eleitorais importantes. Eu estaria Porto Alegre, que a gente tem o PCdoB assumindo a dianteira. Então eu não falaria aí numa ascensão do pessoal como novo ator, mas eu falaria num esfarelamento da esquerda, com vários atores, vários partidos assumindo uma importância maior. PSB, PCdoB, PSOL, e o PT sendo mais um partido dentro da esquerda. Pelo que eu vi Isso assim, muito por conta não vou dizer de implosão, mas de um murchamento, eu nem sei se essa palavra existe, mas um murchamento do lulismo. Porque o PT se escorava muito no Lula. O Lula, como liderança política, murchou. E à medida que os anos vão passando, ele vai murchar mais, porque menos gente vai lembrar da época que o Lula era presidente. A passagem do tempo é inexorável para quem está na oposição. pelo que eu vi assim, falaram que assim, o grande vencedor foi o Centrão dessas eleições, mas acho que assim, mais especificamente ainda a centro-direita, né? Mais do que a esquerda. Eu também tive um pouco essa impressão. Tive a impressão que o MDB saiu menos importante, parece que foi mais pro DEM, né? Até me fez pensar se não seria o fim de um ciclo eleitoral aqui no Brasil, né? O ciclo que o MDB dominou durante todo esse tempo, se a gente não estaria caminhando para algo diferente. Não sei. Assim, o MDB ele já vem encolhendo há muitos anos, né?
desde o plano cruzado. O MDB ele nunca se recuperou da tragédia do plano cruzado, na década de 80. Essa é a verdade. Agora, realmente, o DEM ele vem renascendo aos poucos. Mas acho que a gente precisa lembrar que o DEM ele não é nada mais nada menos que o antigo PFL, que era um partido com 100 deputados federais, 20 senadores, uns 8 governadores, várias capitais. O DEM já teve a capital de São Paulo, já teve a capital do Rio de Janeiro, já teve a capital de Salvador, ao mesmo tempo. PFL, como é que era a sigla mesmo? Era o antigo PFL. Então, Antigo Partido da Frente Liberal. Exatamente. Exatamente. Tipo, Que só não sempre foi um partido continuou de grande. centro-direita, né? Sim, foi o primeiro partido, acho que de centro-direita, de fato, do Brasil, né, depois da redemocratização, que até então os partidos do centro para a direita não sentiam muita identificação, né? O MDB era o grande partido de centro, tanto que foi falado aqui do plano cruzado, que o MDB desde então vem caindo, mas ele vem caindo também porque na época do plano cruzado ele não tinha mais para onde crescer, né? O Sarney, ele conseguiu botar 26 não é 26, porque na época eu acho que só tinha 23 estados, mas eu acho que foi 22 Todos dos menos 23 Rio. estados. Não, Exatamente. todos menos Rio não. Foi todos menos algum outro estado. O Rio também foi. Moreira Franco era da MDB. Foram todos os estados menos um. Só O cara teve bateu o um que não recorde elegeu. dos recordes. Foi. Aí Maluf era depois do disso... PFL, não era? Oi? Maluf era do PFL, não era? Não, Maluf era do PP. Mas eles elegeram São Paulo com Quercia, se eu não me engano. O Quercia não foi eleito nessa época? Acho que foi. Tá saindo não. Não tá. E completando aqui sobre o que foi falado no começo sobre a pulverização da esquerda, eu concordo completamente. Essa pulverização da esquerda que já teve no centro, né? Vem ocorrendo no centro desde a queda do MDB e conforme o MDB foi perdendo sua liderança, o centro foi sendo pulverizado e agora a gente, porque a figura do Sarney e seu plano cruzado foram perdidas ao longo do tempo, né? Especialmente a partir do Plano Real, né? E com o Lula é a mesma coisa. O Lula foi o deus da distribuição de renda, mas a partir do momento que ele saiu da prefeitura, né, foram vendo que não é bem assim, que dá para se fazer programas sociais sem o prestado Lula lá. Então, a esquerda agora também vai se pulverizando, né? É interessante que a direita ela vai se reorganizando, vai voltando a crescer, devagarzinho. Os partidos de direita, a maioria são tudo pequenos, mas cresceram. Só que quando eu digo voltar a crescer, aí eu puxo a fala do Ian, porque disse que o centro cresceu e mais a centro-direita. É legal citar isso quando você pensa no PP, né, o Progressistas, que é o novo nome. Porque o PP hoje é considerado de centrão, ele só começou a jogar o jogo do centrão depois que ele perdeu relevância, né? Porque ele era o antigo Arena, totalmente a direita clássica positivista brasileira, né? Ele murcha conforme a democratização vai avançando, né? Os governos vão ficando cada vez mais de esquerda, primeiro PSDB, depois PT. E agora nessa eleição os caras conseguiram eleger um a cada 2 candidatos deles. Foi um recorde abissal, né? 45% dos candidatos a prefeito deles foram eleitos. Em compensação, a gente tem... Agora vocês me ouvem, né? Sim. Estão ouvindo? Legal. Em compensação, a gente teve um cara que todo candidato que ele encostou parece que não foi eleito, né? É o Jair Bolsonaro. Parece que 38 candidatos que saíram com o nome Bolsonaro e só um deles ganhou, que foi o Carluxo. Ainda que com um terço a menos dos votos que ele teve na última eleição, né? Então, quer dizer, se alguns partidos ganharam muitos aí, parece que o Bolsonaro perdeu. E isso só os candidatos que têm nome Bolsonaro, porque também tem o caso dos candidatos
as prefeituras em que ele apoiou e que só 2 foram para o segundo turno, né? Um é o Crivella e o outro eu já não sei quem que é. Acho que é no Sul, se eu não me engano. Mas é interessante como uma teoria que se coloca sobre isso é que você está fazendo uma somatória de rejeições, né? Você soma a rejeição que você tem do Crivella, por exemplo, ou de outro candidato, mais a rejeição que você tem do Bolsonaro. Então, às vezes o cara, tudo bem, eu voto no Crivella, mas não no Bolsonaro. Ou o contrário. Tudo bem, eu voto no Bolsonaro, mas não no Crivella. Então, eu não vou votar nesse cara porque não importa se o Bolsonaro mandou votar nele. Nesse sentido, parece que os caras muito polêmicos, os caras mais... essa galera da retórica mais extremista, ela parece que perde naquilo que eles ganharam 2 anos atrás, né, pelo choque que talvez tenha sido com o discurso da extrema-direita. Agora o pessoal parece que já está mais desanimado já, né? Fala, poxa, de novo esse papo, a gente já viu que não é isso, cara. Os caras falam que eles vão chegar a fazer e acontecer. Vai ser uma revolução moral, né? Que vai ser uma revolução cultural, vai ser a civilização ocidental renascendo novamente. Só que a gente vê que não é, né? Então a galera dá uma desanimada aí. Ser governo é muito difícil. Eu acho que é a Marilis que fala, sabe? A Marilis Pereira Jorge. Não sei se foi ela que falou, mas falou que, tipo assim, agora o pessoal tá, tipo, meio que cagando pra civilização ocidental, bons costumes, gaysismo, valores cristãos, né? O pessoal agora quer, tipo, Só uma dúvida. Você falou. vacina, cura, dinheiro, hospital, né? E você esquece, pode falar. Tá me ouvindo? Não, deu uma travada, eu vi outra, mas enfim, só uma dúvida. Você está falando candidatos com o nome Bolsonaro, isso inclui o Bolsonaro sergipano? Sim. Ele também. Ô, cara, não tá saindo seu som agora. Não tá saindo. Não tá. Sai. Que coisa estranha. Agora foi. Deu uma cortadinha. É estranho. Então, tinha um cara que chamava Jair Bolsonaro alguma coisa. O nome do cara era Jair mesmo. Aí ele juntou com o Bolsonaro. E não foi eleito esse cara, né? Não. Bolsonaro sergipano. Tinha um que era Donald Trump e Bolsonaro, né? Nossa, cara, que ridículo isso, né? As pessoas Esse é o- perdem a linha. Esse aí Agora- eu acho que o TRE nem deixou ele se candidatar com esse nome, não foi? Foi isso mesmo. Uhum. E o pior de tudo, o nome real dele é João Santana, o mesmo nome do marqueteiro do PT lá. Uhum. Agora, só queria só fazer um adendo, só voltando ao assunto que o Alex tinha comentado, é do Progressistas. O Progressistas, realmente da Antiga Arena, ele é a partir do Paulo Maluf, que foi o candidato da Arena contra o Tancredo Neves, né? Ele era o candidato da ditadura para início de democracia, foi o primeiro candidato civil apoiado pelos militares. Ele é o partido do Roberto de Campos. Roberto de Campos foi do PP no passado. Sandra Cavalcante e de muitos quadros da direita histórica, que foi quadro técnico da ditadura. Então, assim, ele seria a herança mais próxima que a gente tem da Arena, em todos os aspectos. E o Bolsonaro veio de lá. É o partido originário de Jair Messias Bolsonaro. E o partido com o maior número de pessoas citadas no Lava Jato. Também. E tem uma coisa interessante também que muita gente agora sai candidato usando patente militar, né? Sim. O cara que é o sargento, Delegado. tem bastante, que não é militar, mas ainda está vinculado a essa ideia de segurança pública, né? E assim, isso para mim, na minha opinião, é um tipo de identitarismo de direita, né?
É igual o candidato que se apresenta como, eu sou um candidato gay, mas eu não tenho nenhuma proposta, só sou candidato gay e você tem que votar em mim. Você fala, bom, é a mesma coisa, o sujeito que é o coronel fulano, não, eu sou macho, sou coronel, é isso aí, vota em mim, acabou. Mas qual que é a pauta desse cara? Eu não sei, cara. Eu não vou votar nele porque eu me identifico nele assim. Da mesma forma como acho que não deveriam votar em um candidato simplesmente porque ele está dentro de um padrão identitário, seja gay ou mulher ou negro, né? Sim, Aliás, mas pelo conteúdo do que o candidato apresenta. teve uma prefeita, eu acho, que se elegeu, uma prefeita lésbica, bolsonarista, que se elegeu e falou, não vou fazer nada pelos gays. Acho que eu ouvi alguma coisa assim. Tipo, é a mulher bolsonarista mesmo, sabe? Faz arminha com a mão e tudo. Às vezes a lésbica, isso aí é uma coisa engraçada, mas às vezes a lésbica tem uma coisa da performance masculina que acaba achando que tem que ser burra junto, né? Não, eu quero ser macho, então eu vou ser burro também. Não precisa ser burro, seja só a parte estética, né? Não precisa ser tudo. Agora, na assim, série. uma coisa interessante, quando a gente fala tanto de direita identitária quanto de esquerda identitária, é essa questão da pobreza de pauta, né? E aí a gente pode linkar com a questão da eleição em São Paulo. A gente tem um candidato que é o Boulos, que ele é um candidato do PSOL, que é um partido que se alinha muito a essa questão de nova esquerda, esquerda identitária. E aí a gente cai na questão, né, de que ele é um candidato que tem uma pobreza de pautas muito grande. Depois da pirâmide da Previdência, assim, a gente não sabe o que vem dali, né? Nossa, essa aí é da Previdência. Tomás, fale sobre isso. Fala aí, Tomás. É aquilo, se você está pensando só na Previdência, ok, vamos colocar mais gente para contribuir. Qual é um jeito de contribuir? Vamos contratar mais gente. Só que da onde saiu o dinheiro para contratar mais gente? Não é muito mais complexo que isso. Realmente não tem E muito quando mais. essas pessoas se aposentarem também, né? Tipo, E quando as pessoas se aposentarem no D, né? Depois vamos falar, não, vai ter que contratar ainda mais, né? Vamos colocar a população da China inteira aqui para trabalhar na prefeitura de São Paulo. Aí a Previdência funciona. gente, nem pra pirâmide serve, né? O esquema é tão ruim que não sei. É pior que a pirâmide. O pior é que nem tem. Aquela pirâmide faria total sentido. Aquela pirâmide faria total sentido se a nossa pirâmide etária também fosse daquele jeito. Coisa que não é mais e nunca mais será, em teoria, né? A não ser que a gente comece a matar todos os velhos, nunca mais será desse jeito. Não, e assim, o pior é que assim, você vai gastar, sei lá, 10 mil para arrecadar 300, para arrecadar R$1.000. pois é. Você vai rasgar dinheiro, cara. O pessoal tá fazendo um monte de meme com isso, assim, tipo, sabe o negócio do moto perpétuo lá, sabe? Tipo, tipo assim, a extensão ligada nela mesma, da tomada, sabe? O carrinho com o imã na frente. A visão do bolo sobre física, né? Pois é, é tipo terraplanismo, né, cara? É o mesmo tipo de pensamento. Só que na direita o terraplanismo é literal, né? Tipo, é terraplanismo de verdade, né? Então, você fica meio assim, não sei. Mas pelo menos nisso a esquerda é mais elegante, né? Eu tenho uma certa simpatia pelo Boulos. Eu acho que ele é um candidato que, talvez não pelas pautas, mas pelo que ele representa, ele pode acabar se tornando uma liderança de esquerda relevante no futuro. Eu acho que não tem a menor chance de ganhar. Se ele quisesse ganhar agora do Covas, ele teria que fazer uma aproximação da centro-direita, o que ele não vai fazer. Não porque ele perderia os votos, ele não perderia, mas é porque ele está pensando a longo prazo. Ele precisa dos votos hoje. Se você somar todos os candidatos de direita e der os votos direto para o Covas, ele não tem como ganhar. Então ele precisa dos votos do França e ele precisa dos votos do Russomano. Ele não tem como conseguir as duas coisas ao mesmo tempo. O do Arthur, mamãe falei, ele não vai conseguir. Talvez uma parcela muito pequena, mas no final das contas é matematicamente quase impossível
que ele vença, mas se ele quisesse vencer, ele teria que se aproximar da direita, ou melhor, assim, da direita liberal, ou da direita centro-direita, né? Só que ele não vai fazer isso, então eu acho que as chances dele ganhar são muito poucas, ainda mais quando ele vem com ideias geniais como essa, ou ideias de atrapalhar o Uber, por exemplo, né? Que é uma coisa que eu acho ótima. Ele tava até Agora, tem um ensaiando detalhe. isso, né? Ele Tava não com- se aproxima da centro-direita, mas ele ganhou apoio gratuito da extrema-direita. Mas uma Uhum. partezinha só, né? Só esses muito ANCAP pequeno, mas... louco, né? Esses Não, mas bolsonaristas. tem muito bolsonarista falando com todas as letras que prefere o Boulos no poder ao Bruno Covas. Vários bolsonaristas já disseram isso. É Eu porque não a sei. polarização favorece, né? Sim, Se você tem o medo de você ter um comunista, você vai votar em quem? Você vai votar no cara mais louco do lado contrário, né? E aí você pode eleger Bolsonaro, você pode eleger coisas do tipo, né? Imagina o cara achar que um tucano é mais comunista do que, do que um psolista, né? Tipo, aqueles, acho que aqueles olavista que falam, porque o PSDB é socialismo fabiano, não sei a o quê. teoria das tesouras, né? Tipo sim. isso. Agora, gente, alguém explica o que é Felipe Neto apoiando Boulos? Isso não é nenhuma surpresa, né? Não, mas ele Todo sempre mundo... apoiou o pessoal, desde a Luciana Genro, ele sempre fez propaganda pro pessoal. Ele é a figura esculpida e escarrada do eleitor médio do pessoal, o cara de elite que pensa que é periferia, que pensa que é povão, né? Não, mas assim, O o cara Felipe tem... Neto, ele não tem uma origem Zona Sul, ele é de Engenho de Dentro, se não me engano. Não estou falando que ele é de origem pobre, mas a maioria da elite que vota no PSOL, por exemplo, no Rio de Janeiro, os votos do PSOL são tudo concentrados na Zona Da Sul, Zona que é a Sul, região rica do Rio. E são, tipo, pessoas que rica acham que... tradicional. São pessoas que acham que, tipo assim, os ricos são só os outros, né? É tipo É, aquele 1% que eles chamam de 1%, mas quando vão ver até no 1% eles estão, né? Que só eles são os ricos, e o resto é tudo pobre, o resto é do mano, burguês. quase todo dia eu vejo essa discussão na internet de esse pessoal rico de esquerda tentando convencer que é pobre. Porque, não, outro dia eu vi um assim, não, eu ganho 25 mil reais, mas se for ver, não sobra nada pra mim, então eu sou Essa aí eu acho que proletário, foi bait, sabe? mas o pior é que tem gente não ironicamente pensando assim, né? Não, o pessoal, não, porque 10 mil, quem ganha 10 mil reais é pobre, é da classe trabalhadora, né? Tipo, Porque uma que eu vi, eu acho que foi séria, foi aquele cara, não, mas só minha faculdade custa 5 mil por mês. Então, fera, tá vendo? Mas aí não, o cara fala, isso aí não é nada. pois é. Nem sobra troco para mim, pro meu rolê no final de semana, tá pensando que festinha da faculdade é 150 entrada? Tipo, Quando eu Parece pago que ele 70 entradas numa festa, eu já pago com dor no coração. Vocês me ouvem? Ouvem, estão vindo? sim, Sim. então. Agora sim. Felipe Neto tem um que ele fala como, não, tudo bem, eu ganho muito dinheiro, mas assim, o importante é você não deixar essa quantidade astronômica de dinheiro subir a sua cabeça, assim. Então seja humilde. E é muito difícil ser humilde quando você ganha tanto dinheiro quanto eu ganho. Mas eu tento ser humilde. Mas o dinheiro é muito, mas eu vou ser humilde, pode ficar tranquilo. Não, o cara outro dia O comprou. Felipe Neto é um caso a ser estudado, né? É por isso que eu Assim. prefiro 1000 vezes a esquerda lulista, clássica, sabe, dos boomers mesmo. Porque os caras, eles não estão um pouco se lixando se existe gente mais rica. O negócio deles é dar mais direito pro trabalhador, foda-se. Né? Ou tô falando dos clássicos, os sindicalistas mesmo e tal, né? Não essa esquerda identitária, porque o pessoal ele chama muita atenção porque ele elege principalmente gente nos centros urbanos, onde tem essa elitezinha que pensa que é pobre e acaba às vezes até nos pobres junto para votar, porque você vê, o Boulos está no segundo turno. Em 2016 o Freixo estava no segundo turno no Rio, né? Bateu recorde de vereadores eleitos pelo PSOL, tanto no Rio quanto em São Paulo. Mas você sai dali,
Acabou. No país inteiro, o pessoal elegeu 75 vereadores, 75 no país inteiro. Até partidos que não passaram da cláusula de barreira elegeram mais gente do que o pessoal. Só que assim, quando a gente fala esquerda identitária versus esquerda sindicalista, eu acho que aqui a gente tem que entrar no ponto principal. Follow the money. Ninguém pensa isso quando se trata de esquerda. Qual é a forma de financiamento da esquerda identitária? Como é a forma de financiamento da esquerda tradicional? A esquerda tradicional era financiada por sindicato. Sindicato é o trabalhador paga. Por isso, a classe trabalhadora ela tinha um controle da esquerda. Os partidos de esquerda eram controlados pelos trabalhadores porque eles bancavam. Então, se o sindicalista ele quisesse se manter no controle do sindicato, se o deputado de esquerda quisesse ser eleito, ele tinha que trazer benefício concreto para o trabalhador. Tinha que trazer aumento salarial, aumento de direito, aumento de padrão de vida. O PT e os partidos de esquerda tradicional, Labour Party, entre outros, né, o Partido Socialista Francês, eles se construíam porque eles traziam benefícios diretos à classe operária dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Brasil. Isso é a esquerda tradicional. A esquerda identitária ela não tem nenhum compromisso em termos de financiamento, em termos de eleição, ou qualquer outra forma de accountability que permita que aqueles que eles dizem representar os controlem. Quem financia o Black Lives Matter? São os negros? É a comunidade negra americana que banca aquilo? Não. É marketing social de empresa. Até. Cássio, não estou conseguindo te escutar. Voz aqui direto. Agora sim. Mas você tem que pensar uma coisa, Vitor, é que no Brasil, especialmente, se comparou o Labour Party com o Partido dos Trabalhadores, no Brasil, especialmente, os sindicatos são bancados pelos trabalhadores, mas é meio que obrigatório, né? Um negócio meio estatal. Então, na prática, não são os trabalhadores que mandam nos sindicatos. Os sindicatos têm suas pautas próprias. E eu acho que isso torna tudo muito mais complexo, né? Tanto que você tem uma certa. No ABC, você tem a formação de uma elite sindical, que são funcionários basicamente como se fosse funcionário público, mas paralelo, né? Tipo, ele tem o seu sustento garantido, e você tem e eles ganham mais às vezes do que os próprios trabalhadores da área que eles representam. Às vezes não, quase sempre. E muitas vezes acabam se tornando, fazendo faculdade, né, na faculdade na região, onde a única função deles é criar militância, né? Então, assim, enraizar a militância, criar núcleos ideológicos e tal. Então, é complexo a coisa, assim. O Partido dos Trabalhadores, não acho que ele tem uma representação tão legítima da população quanto a sua fala faz pensar, né? Eu acho que eles manipulavam um pouco. Tanto que, assim, o Lula, o grande poder do Lula, que eu sempre falo, e eu sempre presto atenção em líderes que têm o poder de manipular pessoas para mobilizá-las, né? E isso você, por exemplo, pode encontrar um Olavo de Carvalho, você pode encontrar, sei lá, em menor grau, essa galera de direita, tipo Sarah Winter, mas assim, bem menor grau. O problema é, mobilizar pessoas é fácil, o difícil é desmobilizar pessoas, e isso o Lula conseguia fazer. O Lula conseguia colocar os caras na rua para fazer a reivindicação, fechar os acordos e depois desmobilizar os trabalhadores. E isso que era um poder verdadeiro que fazia com que ele fosse tão importante dentro da dinâmica na relação sindical, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa esquerda que a gente estava falando, a esquerda identitária, eles têm muitos problemas, né? Inclusive problemas que às vezes atropelam a pauta de esquerda tradicional, que seria tipo a gente está aqui lutando pelos pobres ou pelas mulheres brancas ricas, eu já não sei mais, assim, sabe? Tipo, então
Então essas militâncias, às vezes, elas criam uma espécie de lógica que abandona a lógica da esquerda tradicional, que é a lógica de vamos defender o trabalhador contra um sistema opressor ou contra as classes dominantes, digamos assim, né? Então, muitos marxistas reclamam que as pautas identitárias desmobilizam a esquerda. Por quê? Porque aquilo que era para ser o ponto fulcral da luta, que é a luta de classes, se torna uma luta dissolvida em outras pautas. Eles até chamam de pequenas burguesas, né? Pautas Sim. pequenas burguesas. Exatamente. Então, assim, tem esses problemas na pauta identitária, que às vezes, por exemplo, isso aqui, desculpa estar me alongando, mas assim, me lembrou um debate entre o Slavoj Žižek e o Jordan Peterson. Eles, nesse debate, eles estão falando sobre os problemas relacionados aos homens pobres, né, da classe trabalhadora, que não conseguem, de repente, instituir uma família, que não conseguem, não sei o que lá e tal. E o Jordan Peterson acha que tudo é uma questão de você acreditar em você, de você assumir a responsabilidade pela vida, de você encarar de frente as questões, de você se colocar dentro de um plano metafísico, entender a sua relação com o mundo e não sei o que e tal. E o Slavoj Žižek fala, olha, não é bem aí, porque assim, existem problemas que batem na materialidade. Então, às vezes você não consegue fazer com que o cara tenha uma família porque não existem condições materiais para ele ter uma família, né? E então, assim, né, algumas horas a esquerda parece que tem mais razão até em questões onde conservadores e socialistas convergem, né? Mas é isso, assim, eu acho que a esquerda identitária não é tão ruim. Eu ia dizer um elogio, mas eu só fiz críticas. Mas a esquerda identitária não é tão ruim quanto a gente pensa, né? E a esquerda, a Labour, a esquerda trabalhista, a Boomer, ela também não é tão pura quanto a gente pensa também. Então, tudo tem ganhos e perdas, né? Assim, eu concordo que assim, não existe uma contabilidade perfeita, né? Mas assim, ainda assim, quando a gente olha a estrutura dos sindicatos, por mais que você tenha manipulação, isso vai acontecer em qualquer estrutura democrática. Você vai ter manipulação em sindicato, você vai ter manipulação em partido. A democracia, ela é um tipo de regime próprio de manipulações, de retórica. Isso sempre foi desde a Grécia. Mas ainda assim, eu acho que ainda haviam mais mecanismos de controle pelos representados sobre os representantes na esquerda tradicional do que existe na esquerda identitária, em que, em primeiro lugar, boa parte das formas de financiamento elas são muito difusas. Não são os representados que financiam os representantes. Quem financia é marketing institucional de departamento de marketing de empresa. Muitas vezes você tem muita celebridade que está usando pauta identitária para a construção de identidade de marca. Você tem muita estratégia de branding por trás, de celebridade, de influenciador digital, de grande empresa, que está por trás do identitarismo e que está pautando o movimento. E eu não sei até onde isso não permite uma captura da esquerda identitária por parte de gente que não é que não é quem deveria ser o sujeito do processo. Mas será que não pode ser? Tipo, até uma coisa que os conservadores ficam reacionários, né? Ficam loucos é que o George Soros financia muito desses movimentos, né? Dessas ONGs. Acho que Sim. até o Black Lives Matter mesmo, né? E tem até outros bilionários também que financiam nessas ONGs, né? Tipo, e aí aquela esquerda, direita, né? Mais conspiracionista fica falando, aí a prova que eles são comunistas, sabe? Mas não, acho que eles só são uma esquerda liberal, digamos assim, né? Não tá errado, assim, de chamar assim, sabe?
Eu acho que quando você tem sociedades. Se você quiser falar, Tomás, desculpa, te interrompi. Você quer falar? Não. Não? Pensei que você ia falar. Quando você tem sociedades cosmopolitas, né, você tende a criar dentro dos espaços urbanos populações que são heterogêneas, que vão abrir o seu leque de visões de mundo, e isso vai incluir cada vez mais tipos humanos diferentes, opções, orientações sexuais, identidades de gênero e tudo que você pode imaginar. Então, por exemplo, são essas populações urbanas que tem que me parece que tem uma grande mercado aí, uma espécie de mercado para ser explorado pelos partidos identitários, né? Então, assim, quem vota em PSOL não é o cara que mora no campo, é o cara que mora na cidade, né? Nos Estados Unidos, principalmente, você vai ver isso muito nítido quando você pega as duas costas, principalmente Nova York e Califórnia, onde você tem uma população muito liberal, uma população que, tá, tipo, né, às vezes a gente viu o vídeo da Dominatrix andando na rua, puxando o cara de coleira em Nova York, tipo assim, em Manhattan, e a galera, assim, tem gente que não gosta, mas ninguém chuta, ninguém faz nada, é um negócio assim, é outra sensibilidade. Agora eu não sei se estão em Manhattan ou se eles estão, acho que eles estão em Manhattan, parece. É outra sensibilidade. Essas populações não são compradas pelo discurso nem trabalhista, né, do Rust Belt lá, como que fala, aquela região dos que votou no Trump. E também não é comprada muito menos pelo discurso fundamentalista cristão conservador. Então, assim, eu acho que os partidos identitários, a política identitária, ela é uma política que busca uma população que ela é muito heterogênea e que ela não tem uma pauta fixa. Ela tem um monte de coisas, um monte de intenções, e a sensibilidade deles é diferente. Então, por exemplo, é uma população que, se você contar uma piada racista, ele não vai rir. Diferente do que se você contar uma piada racista no Bible Belt. A galera vai rir. É diferente a coisa. E aqui no Brasil, a gente tem a mesma coisa. Litoral nas capitais, você vai ter a presença dessa população cosmopolita, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, né? Mas quando você vai entrando para os interiores, você não vai ter essa presença, né? Então, eu não acho que esses partidos a pauta deles só seja definida pelos caras que bancam. Eu acho que os caras que bancam, por exemplo, o próprio Jorge Soros, ele parte daqueles princípios do Popper lá, da sociedade aberta e seus inimigos, né? E então, assim, nós temos que fomentar a diversidade, nós temos que fomentar a tolerância, porque se nós não metermos dinheiro nesse negócio, os obscurantistas vão ganhar espaço, né? E eu acho que, assim, o que acontece hoje no Brasil, o cara que estava sendo entrevistado pelo Pedro Doria também, Casarões é o nome dele, esqueci o primeiro nome, sobrenome Casarões, muito bom. Ele fala, olha, o que aconteceu no Brasil é a ascensão de um projeto, e nos Estados Unidos, com Trump e com Bolsonaro, é a ascensão de um projeto nacionalista religioso. Que, assim, todo mundo tá careca de saber aqui entre nós, mas, porra, os caras estão entendendo. É um projeto de nação, de nação religiosa, nação confessional, né? Tipo, a Nation Under God, lá, e aqui, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, não sei, não, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele também não sabe. Então eu acho que a esquerda identitária não tem uma pauta só bancada, eu acho que é uma pauta que tem a ver com as populações urbanas. E eu acho que é por isso que sei lá, voltando aí, que o PSOL não vai tomar o lugar do PT, talvez não tão cedo, pelo menos.
eu acho que assim, existe uma questão econômica muito importante que precisa ser observada quando a gente fala dessa esquerda mais labour, que é as relações de trabalho não são as mesmas. O sindicato ele se estruturou num padrão de produção fordista. Esse padrão não existe mais. A gente vive na economia do compartilhamento, a gente vive uma outra era de fragmentação das relações de trabalho e principalmente de desindustrialização dos grandes centros urbanos. Assim, São Paulo não é mais um grande centro industrial, é um centro de serviços. Então, assim, nessa situação, a gente vê no setor bancário, os fintechs estão engolindo os bancos tradicionais. E as fintechs funcionam com uma lógica que o sindicato dos bancários não consegue entrar. Eu acho muito difícil no Nubank ter gente sindicalizada. Não acredito. É verdade. O Itaú tem um monte de gente sindicalizada. No Nubank eu acho que não deve ter. Por causa da lógica da startup. É porque o Nubank os funcionários devem caber todos em uma sala só, né? Então fica mais difícil você bater direto com o chefe. Então, a gente vive uma era de fragmentação e a esquerda tradicional, já desde a década de 80, ela não sabe como responder a isso. Os sindicatos não sabem, os partidos de esquerda tradicional não sabem, o Partido Socialista Francês implodiu. Ele implodiu de vender a sede. Né? O Partido Democrata Americano está vivendo uma transformação interna, está cada vez mais identitário, porque a estrutura sindicalista anterior está afundando, o Labour Party inglês está indo para o buraco e o PT está indo também. Assim, antes do Tato ter tido aquele desempenho pífio na eleição em São Paulo, a gente tem que lembrar do fim do Cinturão Vermelho em 2016, que o PSDB elegeu todas as prefeituras de ABC e Osasco e Companhia Limitada. Mas eu vejo também que no Brasil parece que tem uma esquerda também que tentando juntar os dois, não parece? O próprio Boulos, eu Acho que acho, no né? mundo todo isso está tentando juntar. Tipo, identitarismo com essas pautas mais dos trabalhadores e tal, mas acho que não tá tendo muito sucesso, né? Não, E eles vêm assim, com essas a heterodoxias falsa identitária é o econômicas futuro da aí. esquerda. Sobre a esquerda, antes que a gente finalize esse assunto, tem duas coisas para comentar, né? Primeiro sobre a batalha de velha esquerda contra a nova esquerda, a velha esquerda precisando se renovar e tal. Como eu hoje, por mais que eu moro em Minas hoje, eu vim do Rio de Janeiro, especialmente São Gonçalo, né, onde eu cresci. Lá em São Gonçalo, o candidato do PT está liderando as pesquisas no segundo turno. Ele ficou bastante na frente no primeiro turno. E por que eu estou citando ele? Porque ele provavelmente vai ser eleito, praticamente não tem chance dele não ser eleito, por causa da cidade vizinha, Maricá, né? Talvez você já tenha ouvido falar o nome da cidade antes. O que acontece em Maricá? Maricá é uma cidade que há 12 anos, pelo menos, o PT vem governando. E deu a cagada de ser uma cidade que recebe muito dinheiro dos royalties. Então, os prefeitos de lá vêm usando bem esses royalties em prol da população. Como, por exemplo, é a maior cidade do Brasil com transporte urbano totalmente de graça. Você não paga para usar os ônibus. Zero tarifa. Você tem ciclovia na cidade toda, você tem moradia popular. Antes de ter o auxílio emergencial, né, enquanto o Bolsa Família estava pagando em média R$ 140, o programa de assistência social municipal deles paga R$ 250. Então, só para ter algumas noções das coisas que eles foram botando lá, sem ultrapassar as barreiras fiscais, sem criar dívida, etc., porque eles permitem dos royalties. Beleza. O que isso aconteceu? E isso aconteceu o seguinte, que isso está gerando uma expansão da esquerda liderada pelo PT nessas cidades ali ao redor do Rio de Janeiro. Então está se formando o que São Paulo tinha um tempo atrás do chamado, perdão, qual é o nome que você usou mesmo? Cinturão Vermelho? Isso, Cinturão Vermelho. Está começando a se criar um Cinturão Vermelho no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, porque você tem Niterói, que é a antiga capital do estado,
também o Rodrigo Neves do PDT, que tem sido um excelente prefeito lá, provavelmente vai ser um candidato a governador em 2022, né? Então você tem se formando ali uma esquerda que o presidente estadual do PT lá já falou que é essa esquerda que ele quer tentar levar para o PT nacional, que é voltada mais para a questão de certos programas sociais que não estavam sendo aplicados a nível nacional, intensificar mais, e também focado na questão da segurança, é aí que está o ponto-chave, focado na questão da segurança pública também. Porque um grande defeito da esquerda para mim, da esquerda tradicional, quando ela governou o Brasil, foi ter deixado a segurança pública de lado, né? A criminalidade disparou e foi a primeira coisa que o Bolsonaro conseguiu comprar dos eleitores. Né? O eleitor médio, o eleitor povão, né? Não os reacionários, mas foi a promessa, que até agora não foi cumprida, de diminuir a criminalidade, né? E os candidatos da esquerda lá em Niterói, tá, por exemplo, o Rodrigo Neves em Niterói, ele está conseguindo estancar isso. Não vou dizer diminuir, mas em comparação ao resto está tudo crescendo, né? A violência toda crescendo e Niterói está se tornando uma ilha, entre aspas, de segurança comparado às cidades ao redor. Então, a propaganda do candidato em São Gonçalo foi Niterói e Maricá unido por uma São Gonçalo melhor. Literalmente isso. Para mostrar o quanto eles estão querendo expandir essa questão do cinturão. E São Gonçalo é uma cidade com 1 milhão de habitantes, é a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro. Então, se você conquista São Gonçalo, você está a um passo, juntando Niterói e Maricá ainda por cima, você está a um passo de conquistar o estado, ainda mais porque as forças políticas da capital, que sempre dominaram o estado todo, estão toda fragmentada. Você não tem uma força política grande na capital do Rio de Janeiro hoje, né? Todos os governadores foram presos, todos os prefeitos têm um histórico ruim, né? O pessoal vai eleger o Paes mais por conta de ser o menos pior, não por ser realmente um bom, né? Então tende a voltar a crescer nisso, se eles souberem também fazer um jogo bom a longo prazo. Então a antiga esquerda, a esquerda tradicional brasileira do petista e até pedetista, elas podem voltar a crescer se elas souberem se arrumar em torno de pautas assim, como o PT do Nordeste vem fazendo desde então, só que sempre é negligenciado. É engraçado que o PT sempre faz a propaganda dizendo quanto mudou o Nordeste, mas os políticos nordestinos mesmo não são valorizados nas dinâmicas nacionais, né? A gente tem o Rui Costa e vários outros aí que poderiam ser mais valorizados e não são. É muito questão da gente ter uma mídia muito concentrada no Sudeste e que é uma mídia que reproduz preconceitos do Sudeste. Basicamente, também, mas você vê a direção. Os candidatos do PT é o Lula, é o Haddad, de vice eles botam o cara que foi o vice do Lula era de Minas Gerais, a vice do Haddad foi do Manuela Dávila do Rio Grande do Sul, né? E não teve nenhum candidato do PT que veio do Nordeste. Quem veio do Nordeste? O Lula nasceu em Pernambuco, mas ele é criado em São Paulo, pô. Criou a vida toda dele em São Paulo, especialmente politicamente. E o segundo comentário que eu faço sobre a esquerda, essa é mais rápido, é só mais uma curiosidade, é a resiliência do Partido Democrata, né? Porque você exige um partido mundialmente mais resiliente que o Partido Democrata, eu desconheço. Os caras conseguiram sair da extrema-direita, racista, segregacionista, até os anos 50, né? Eles foram um partido lá que perdeu a Guerra Civil, continuou segregando todos os estados do Sul, e agora é o partido que tem dentro de si os maiores esquerdistas dos Estados Unidos, né? Tem a deputada OC, tem o Bernie Sanders, que tem o seu grupo lá de socialistas democráticos, né? Tem a esquerda identitária. Então, os caras conseguiram se renovar de uma forma que eu acho que não tem precedente em nenhum lugar da história de nenhum ponto do mundo. Teve uma inversão de eleitorados lá, né? Tipo, o pessoal, os sulistas, racistas, passaram a votar nos republicanos, né? Acho que isso foi nos anos 70, 80, né? Tem um negócio da Southern Strategy lá, né? Exatamente isso. Eles mudaram, né, os eleitores. E tipo assim, o Biden, por exemplo, né, foi eleito com apoio, principalmente dos negros de lá, mas, pô,
o começo da carreira do Biden, a própria Kamala, ela falou lá no primeiro debate, quando ainda ela era pré-candidata, velho, você votava a favor da segregação, cara. Ele é velho a esse ponto? Ele tem 80 Sim. anos, né, cara, o Biden. Isso aí. Ele é muito velho. A gente até pode aproveitar para falar disso agora, né? Eleições americanas. Quem quer começar? Cassiano, quer começar? Fala aí, Tomás, você que tá quietinho aí. Tá 40 minutos de live, 50? Fala aí, cara. Eu não sei se tu me perguntar agora, pode deixar. Tá Eu bom, deixo vocês depois você começarem. pode interromper a qualquer momento, cara. Isso. A gente fala muito, às vezes você pode interromper, você não tem erro. Cara, Tomás, traz aí os dados financeiros das campanhas do Trump, do Biden. pode crer, traz aí. Quando a gente pensa nas eleições americanas, há muito tempo você tem uma quase garantia de reeleição, né? Você tem um candidato que ganha, depois ele vai ganhar de novo. E assim, a derrota do Trump é muito significativa, né? Que dá uma impressão que a galera falou assim, cara, mas será que era isso mesmo, velho? A gente elegeu o cara, né? Pensando numa coisa. Eu acho que assim, primeiro que quando o Trump foi eleito, muita gente pensou, cara, por que eu não fui votar? Né? Tipo assim, uma galera que fala, não, tranquilo, essa galera toda vez eles vão alterando, aí eles não vão votar nesse cara louco. Aí elegeram um cara louco, eles falam, putz, eu devia ter ido votar. Tanto que nessa eleição você teve um comparecimento muito grande, né? Principalmente de negros, né? Inclusive. Por quê? Porque você tem um presidente que minimizou atos visivelmente racistas, né? Que são aquelas marchas de Charlottesville, por exemplo. Você tem um presidente que tem uma retórica maluca de o tempo inteiro contra imigrantes e tudo mais, e no final das contas, né, o americano não quer isso. O americano, os Estados Unidos, ele meio que perdeu a sua posição como fiel da balança na política internacional. Ele se tornou um país meio ridículo, né, assim como o Brasil. Então, assim, a gente acabou se aproximando, junto com os Estados Unidos, do eixo do mal, né? Orbán, o Duterte. O cara lá meu Deus. Da Polônia? Da Polônia, da Turquia, da Hungria. Erdogan e isso. Erdogan, isso mesmo. E também, bom, e também do Putin um pouco, né? Quer dizer, houve até uma certa promiscuidade entre Estados Unidos e Rússia aí, né? Quem imaginaria uma coisa dessas, né? Então, eu acho que a derrota do Trump, ela foi o resultado de uma população que falou, é melhor a gente é melhor a gente votar, é melhor a gente não deixar essa, porque pode dar merda, né? Então, e assim, os conservadores vão espernear, né? O Trump parece que ele esperneia mais que petista para sair do poder, né? Os conservadores vão espernear, estão falando que não, que foi forjado, que foi, como fala, fraudado e tudo mais. Só que é tudo bullshit, não tem nenhuma prova disso, não tem nenhum indício disso. Né? Mas qual é o indício? O indício é vozes da minha cabeça. Né? Então, é uma ótima derrota para os conservadores. Eu acho que eu não acho que existe o mal e o bem na política. Existe versões loucas da direita e versões loucas da esquerda. E o Trump é uma versão louca da direita. Né? Você tinha o Ted Cruz, você tinha um monte de outro cara lá. Mas eles escolheram o Trump. E assim, o Ted Cruz não é nenhum, como fala, super tolerante, liberal. Ele é um conservador mesmo, né? Agora o Trump é louco, né? Então acho que é bom para o Partido Republicano encontrar um outro caminho, porque
o Trump, para começo de conversa, ele sequer, se você for ver, essa é outra coisa interessante, desculpa estar me alongando, gente, mas essa é uma coisa interessante. Se você pegar tanto o Trump quanto o Bolsonaro, eles são eleitos por uma parcela da população que há 20 anos atrás iria enxergar neles a imagem do que eles abominam, né? O Trump e o Bolsonaro são caras que casaram várias vezes, teve uma vida dissoluta, nunca foi um santinho. Então, assim, os religiosos, eu não sei o que aconteceu com a cabeça deles, mas eles votaram em caras que seriam a imagem do pecado, que não seriam representantes das suas pautas religiosas. E mais, colocaram esses caras como cavaleiros brancos que vinham armados para salvar o Ocidente. Não, não é um mero assim, é o que tem para hoje, né? Tipo, não, vamos voltar lá no picolé de chuchu mesmo, e é isso aí que tem para hoje. Não, é o cavaleiro branco que veio para nos salvar o Ocidente, que foi batizado no Jordão, né? Então, assim, o Bolsonaro, ele é, na cabeça de muita gente, uma analogia de Cristo, que ele sangrou por nós, ele foi batizado no Jordão. Então, assim, aquele cara que casou 3 vezes, que tem envolvimento com milicianos, né? Cujo filho está envolvido com uma série de coisas que indicam indicam bastante, tem bastante indício de que existe crime envolvido ali nessas questões de dinheiro, de porra, aquela coisa de chocolate lá, as rachadinhas, quer dizer, é simplesmente peculato, simplesmente corrupção, né? E essa galera vai receber o endosso, e não só o endosso, mas assim, quase que um selo de santidade dos conservadores. Então, assim, acho que a direita precisa escolher outro caminho. E o Bolsonaro tende a seguir essa linha do Trump aí, que é 4 anos e rua, né? Eu espero. Então, assim, eu acho interessante você falar que a não eleição do Trump está muito relacionada a pessoas que decidiram votar para tirar ele do poder. Porque quando a gente pega alguns estados-chave, são estados de população, que tem uma população negra grande, né? Pensilvânia, com a Filadélfia, né? Detroit, Michigan. Michigan foi um estado central, que foi um estado democrata, Pensilvânia. A Geórgia, se não me engano, tem uma população negra também bastante significativa, né? Tá no sul. Então, realmente, esse é um aspecto que chama atenção. Fora o clássico, né? Você pega o mapa dos Estados Unidos, você sempre espera que a região dos Grandes Lagos, a Califórnia, a Costa Oeste e o Nordeste americano votem no Partido Democrata. O Sul, o Centro, o Meio Oeste votem no Partido Republicano. Isso aí já virou um clássico, né? É Meio Oeste versus Costas e Grandes Lagos. E, tipo assim, eu espero que o Biden volte a colocar os Estados Unidos nos acordos comerciais, né? Biden é o novo Temer. Sim, né? Tipo, que volte a. Porque o Trump isolou os Estados Unidos, né? Saiu do Acordo de Paris, saiu do TPP, saiu de um monte de acordo, né? Tipo. O cara é um maluco, né? Assim, vou tirar os Estados Unidos de tudo, porque é um monte de globalistas, né? Ele. Parece. Ele comprou a lógica daquele Bannon, né? Que é tipo um Sim. Olavo gringo, né? E agora eu fico pensando o que esses caras vão fazer, assim. Será que eles vão continuar relevantes? É tipo. Ainda Olavo, por algum Bannon. tempo. Porque os Estados Unidos parando com isso, acho que vai dar uma enfraquecida, né? Nesse populismo de direita. A minha análise sobre a eleição americana, especialmente a disputa. Primeiro, a disputa Biden e Trump, né? Foi muito bem citado sobre essa questão do povo sair para votar, né? Porque como os Estados Unidos, né, têm um voto não obrigatório, né? Muita gente deixava a revelia. Quem eles votarem tá bom para mim, né? E dessa vez saíram. Mas detalhe, saíram para os dois lados. A questão é que para o Biden foi maior, mas saíram para os dois lados. Por quê?
o Biden ele bateu um recorde de votações da história dos Estados Unidos. Só que se você for ver, quem tem o segundo lugar nos recordes? Trump. O Trump. E não é o Trump de 2016, não. É o Trump de 2020. Os dois candidatos de 2020, os dois primeiros colocados, bateram os recordes de votação. É muito curioso ver isso, para dizer o mínimo, né? Então, tanto é que o Partido Republicano ganhou, por enquanto, né, está levando a maioria do Senado e deve ser confirmado, porque o estado da Geórgia ele tem um esquema de segundo turno próprio deles lá, então ainda vai ser votado os candidatos em si da Geórgia, mas a tendência é que os republicanos continuem levando a maioria. Os democratas que tinham a maioria da Câmara diminuíram, eles ainda têm a maioria, mas tipo assim, ficou por coisa de um voto, se eu não me engano. Perdão, de um deputado, se eu não me engano. Coisa de um deputado a mais só. Então, qualquer votação que algum deputado que era meio que trair o partido, né, por não concordar com o status quo, tipo Tulsi Gabbard da vida, vai conseguir fazer isso, né? Então, a eleição dos Estados Unidos foi muito disputada. É muito bacana de ver os resultados, a apuração, especialmente nessa eleição, porque por mais que tenha classicamente essa questão de tipo, tal estado é democrata, tal estado é republicano, praticamente todos os estados, a grande maioria, foi decidido por coisa de centenas de votos. Sempre 0,0 alguma coisa por cento de votos. Então, o grande fortalecido, mais do que o Biden, mais do que os democratas, ou mais do que a base republicana, não o Trump em si, mas na minha opinião a base republicana saiu bem forte. Eu vou achar que tipo, o Trump pode ter perdido, mas olha só quantos deputados a gente fez, quantos senadores a gente fez, quantos governadores a gente fez. Governadores, os republicanos têm a maioria isolada, tipo coisa de 8 a mais, um negócio assim. Então, os republicanos mostram novamente que tipo assim, eles têm um pico de renovação. O Trump, para mim, e continua sendo um ponto fora da curva do Partido Republicano. O Partido Republicano é muito maior que o Trump. Claro, ele vai deixar uma ala ali, ele vai formar um grupo ali dentro, provavelmente, mas não vai ser a ponto de, na minha opinião, mudar o status quo a longo prazo. A não ser que o Partido Democrata acabe ajudando isso para poder fazer o jogo dos extremos, tipo o que aqui no Brasil o PT fez ao longo do tempo e agora a direita reacionária tem tentado fazer, tanto que quer eleger o Boulos. Né? E só para finalizar o ponto da eleição americana, isso eu acho que quem sai mais fortalecido da eleição americana é o sistema eleitoral americano, porque essa disputa de voto a voto em estado a estado, isso é algo que a gente não vê em outros países, como aqui no Brasil, porque o sistema americano é único, né? E ele fortalece você buscar todas as regiões, pensar quais são as demandas regionais, o que aquele povo daquele lugar quer, né? Coisa que aqui no Brasil, tipo assim, são demandas quando tem mais nacionais, né? Isso fortalece getulistas, no sentido de, tipo assim, uma coisa só vai resolver para o Brasil inteiro. Não é bem por esse caminho, né? Mas então é isso. E por fim, o adendo final, do mesmo jeito que os democratas têm conquistado o público negro, aí vai o plot twist, né? Para mim, quem tem conquistado mais o público latino é os republicanos. E futuramente os republicanos vão eleger um presidente latino. Pode escrever isso. A Flórida é um caso bem... que o latinos... Na Flórida o Trump ganhou, né? Latinos é complicado porque tem assim, tem um pessoal mais democrata, latino, né, mais liberal, mas tem aquele pessoal, por exemplo, refugiados cubanos, refugiados venezuelanos, que o cara, para eles assim, os caras têm aversão a qualquer coisa de esquerda ou que chegue perto de esquerda, né? Então eles voltam no mais direita possível, né? Sim. Concordo. Assim, é normal que a América Latina tenha trama com a esquerda, né? Em grande medida, sim. A nossa esquerda é delirante. A gente olha o Bernie Sanders, cara, o cara casa com bolos.
Eu acho ele um pouco mais razoável, mas ainda assim. Mas nos Estados Unidos, o Bernie Sanders, ele é muito mais que um Boulos, né? Para os americanos, lá Sim. você não tem sequer um sistema universal de saúde, né? Sim. Lá essa proposta é puro comunismo. Então o Claro, Bernie Sanders, ele é a extrema esquerda para eles, né? sim. Mas também a gente tem que considerar, né, que um Boulos quer, gente, fazer um esquema de pirâmide que não funciona, realmente o Boulos ele passa um pouquinho da conta. O cara é esquizofrênico. Não, eu lembro que eu vi até saiu umas 2 semanas atrás uma notícia que o Boulos estava conversando com os Faria Limers. Ele foi na Faria Lima conversar lá com o pessoal e até ele falou, foi até a manchete da notícia, né? Que ele falou assim, não esperem de mim que eu demonize a iniciativa privada, né? Aí chega essa semana ele fala isso. Aí ele falou que também se for eleito vai reverter a reforma da Previdência. Começou a falar um monte de... Uma Meu reforma da Deus. Previdência, foi ter reforma no município? Ele parece que falou uma coisa assim, tipo, loucura, né? Ou ele quer reverter a reforma que foi feita no governo federal? Só se Né? ele for eleito presidente, né? Mas ele falou que quer reverter. Se tanto. Mas assim, voltando à questão americana, eu queria só o Alex falou uma coisa interessante que não foi só uma mobilização à esquerda que ocorreu, foi uma mobilização também do Partido Republicano e de populações que têm uma sensibilidade mais conservadora que foi votar no Trump. E eu acho que grande parte disso aí é. Assim, eu não consigo entender um cara que não votou em Trump em 2014? 16. 16, isso. Ó, eu sou de exatas, não é comigo. Um cara que não votou em Trump em 2016 votar em Trump em 2020. Então, eu conheço um que fez isso. É de um grupo de conversação em inglês que eu participo e tem um americano. Já mora fora há um bom tempo. Ele é de Kentucky. E aí ele falou que ele não tinha votado, não sei nem se ele não chegou a votar na Hillary, e votou no Trump porque ele disse que a mídia estava jogando sujo, estava atacando ele por tudo, porque ele falou que na visão dele o Trump estava fazendo um bom trabalho tanto com a economia quanto com a Covid, e ele estava nos Estados Unidos durante a Covid, ele nem estava aqui. Ele falou assim, as pessoas só sabem o que a mídia fala. Aí não tem uma coisa assim, eu só tô assistindo Fox News porque tá sendo a única confiável aqui. Aí também é E, fácil, né? e aí por isso ele falou, olha, eu não tinha votado no Trump em 2016, mas agora eu vou votar porque eu acho que ele tá sendo injustiçado. Mas o que Eu, levou ele a eu acho que falar um cara coisa que só assim? ouve a Fox News, ele vai acabar fatalmente votando no Trump, não tem Eu jeito. não sei por que ele não tinha votado antes, né? A pergunta foi mais essa. Agora, quando a gente fala da mídia americana, de fato, eu acho que a mídia americana ela se partidarizou. Sim, sim. Não, Assim, mas não é a a questão brasileira de muita também. frustração, não. Mas ela se partidarizou demais. Eu acho que a CNN e o The New York Times eles assumiram uma postura assim de marqueteiro. Em especial em relação às acusações de tráfico de influência sobre o Biden. Até o Glynn apontou isso, né? Gente, aquilo foi bizarro. Existem evidências demais de que o filho do Joe Biden ele fez tráfico de influência na Ucrânia e na China. E isso não ir para o debate público, a forma como a CNN, The New York Times e outros jornais americanos trataram a questão foi vergonhosa. Mas assim, eu vi isso aí, mas muita gente falou que a evidência era fraca, que não tinha tanto assim. Não sei, velho. Eu não li tanto, né, sobre o caso. Assim, pelo que eu li do artigo do Glynn, que depois ele publicou, que foi censurado pelo Intercept, não é tão fraco assim, não. Você Assim, ele acha que foi traz muita censura, informação. inclusive? Oi? Você acha que ele sofreu censura? Sim. Hum, Porque eles queriam editar a maior parte do artigo, eles não queriam tratar sobre esse tema. Para mim isso não tem nem achismo. Se foi censura, é na cara dura.
Foi uma censura de uma empresa privada, mas foi. E a questão tem que não muita foi. gente falando Não isso. foi só- Até a censura estão privatizando. Sim. Não foi só o Intercept que assumiu essa postura. Isso foi a gota d'água. Toda a imprensa mais liberal americana assumiu essa postura. A MSNBC, a NBC, a CNN, todo mundo. O Washington Post. Isso foi muito vergonhoso para a história do jornalismo americano. Mas até tem muita gente que discutiu, mas tem aquela discussão, pô, mas é para um bem maior, porque se manchar a imagem dele Isso não agora, existe. um fascista vai ganhar. E, Eu sei acho lá, até. compreensível a situação, viu? O Trump é um sujeito muito doido. E a retórica dele, não só a retórica dele, mas a base política dele, é uma retórica anti-establishment. As pessoas estão com medo lá nos Estados Unidos, ou estavam, de colocar a democracia americana em risco. Que é aquela coisa, ó, nada funciona, eu sou o cara que tá aqui para salvar vocês, né? Agora o FBI fala que tá que é uma eleição segura, e o cara vai lá e fala que não, que tem gente infiltrada. Então, assim, se você for pela retórica do Trump, e você comprar a versão dele, e você vai ter que redesenhar o Estado americano, né? Então, assim, eu acho que a situação chegou a um ponto lá em que a mídia percebeu que o que estava em jogo ali era a democracia americana, né? Então, e é o que eu acho que está em jogo no Brasil também. A gente não vai sair disso tão cedo. A gente vai passar agora por um momento de, como falar, de calmaria, provavelmente. Mas esse espírito que tem a ver com um projeto nacionalista religioso, fundamentalista, antimoderno, isso vai voltar. E eles têm argumentos muito fortes. Inclusive, por exemplo, uma das coisas que mobiliza pessoas a sair de casa para votar é essa teoria do QAnon, né? Aham. É aquela coisa, olha, de um lado você tem um cara que é o Cavaleiro Branco, e do outro lado você tem o quê? O mal encarnado absoluto na Terra, que é o satanismo e a pedofilia dentro de uma conspiração QAnon. QAnon. É uma, tipo assim, uma conspiração global, entendeu? E você fala, pô, é o mal absoluto, eu vou votar contra o mal absoluto, como não? Eu não posso ficar aqui em casa, eu vou lá e vou votar no Trump. Então eu acho que isso mobiliza muito as pessoas, esse pânico moral, né? Agora, assim, Cassiano, quando a gente fala do QAnon, assim, para mim um ponto importante é qual o grau de enlouquecimento, qual o grau de histeria coletiva o ser humano precisa chegar para acreditar naquilo. Gente, quando eu li a Mas descrição da história, eu comecei a rir. O QAnon é meio que uma compilação de várias teorias da conspiração que já existiam, né? É tipo a loira do Porque você banheiro. lembra do negócio do Pizzagate, por exemplo? Você lembra que isso foi em 2016, eu acho, que vazou os e-mails da Hillary e ela pizza lá, e aí o pessoal começou a falar, não, porque quando eles falam de pizza, código pra pedofilia, que eles estão falando de criança. E aí teve até um doido lá que entrou numa pizzaria atirando, porque ele achava que essa pizzaria tinha um porão com crianças escravas escondidas, sabe? Isso parte daí, sabe? Ele meio que faz uma compilação disso. Mas é realmente loucura. Se pode mobilizar um cara, entrar na pizzaria, não sei se estava armado ou não, mas, digamos assim, pronto para agir de forma violenta, pode mobilizar um eleitor aí na urna depositar seu voto. Um dos grandes segredos da política de massas é a mobilização, é a capacidade que você tem de mobilizar. E você mobiliza muito pelo sentimento e pouco pela razão, né? Essa é uma das desgraças da democracia, que você não escolhe nada racionalmente. É tudo
pelo ímpeto momentâneo, pelo sentimento, pelo pânico moral. E assim, o cidadão comum, se você pega uma pessoa normal, que ela nunca leu Dostoiévski, uma pessoa normal, ela acha que os grandes dramas humanos giram em torno de questões sexuais, ou questões domésticas, ou o fulano bateu na fulana. É só isso. É um universo muito pequeno onde a moralidade do cara existe. Ele não pensa assim, existe um sujeito que está me manipulando para acreditar nisso e ir lá votar nele, porque na verdade, assim, é muito complexo para ele entender esse tipo de coisa. Então, a imaginação moral do homem comum é muito curta. E onde está o mal absoluto dentro desse leque é na violação sexual. E a violação sexual, ela tem qual é a vítima de maior dignidade moral que nós queremos proteger? Né? Você tem a mulher, você tem o idoso, você tem a criança, acima de tudo. Então, assim, você vai lá direto na cabeça. Né? Quando você tem esse tipo de como falar, de estímulo, né? Tipo, você é como se o cara estivesse dando uma alfinetada no eleitor, falou, vai votar, não pode ficar parado, o mal está vencendo, né? É uma conspiração demoníaca. E você sabe que o demônio acredita em você, o demônio está por trás de tudo. E quando você já tem todo esse repertório na sua cabeça do demônio, e são coisas que as pessoas comuns acreditam de verdade. O demônio ele é o personagem mais central do imaginário de um homem comum, mais do que Deus, né? Então, assim, bruxarias, espíritos, coisas do tipo. Aí fica um pouco ridículo, mas o demônio não. O demônio continua sendo sempre uma coisa na imaginação das pessoas, né? Porque é quase como se fosse uma projeção de tudo que você tem de pior. Você pega tudo que você tem de pior, que você consegue imaginar em você, e joga para fora. Né? Por exemplo, quando um crente, um religioso, comete um crime, ele fala, foi o demônio que me fez fazer. Ele pensa naquele negócio que tem de pior dentro dele e joga para fora, nunca é ele. Então você joga para fora, você projeta aquela figura, e aquela figura fica sendo um negócio muito forte na mentalidade. A hora que você fala que isso tem a ver com política, o cara vai lá e faz merda. Sim. Eu tenho um primo que fala que votou no Bolsonaro porque ele prometia isso, né? Que ia fazer castração química de estuprador e pedófilo, né? Assim, e só por isso, tipo. Eu acho que tem um outro ponto importante, que é o das redes sociais. Isso é o que eu queria que o Bolsonaro fizesse, ele não fez. Desde 2007, a gente tem vivido uma revolução da era pós-PC. E a democratização das novas formas de mídia, ela trouxe um espaço de anarquia com o qual não sabíamos conviver. E que abriu espaço para novas formas de estelionato político, eleitoral, etc. Agora a gente está começando a aprender a lidar com isso. Então eu acredito que a nuvem de extremismo ela vai começar a reduzir à medida que as pessoas estão aprendendo a lidar com isso. Porque isso não passa de estelionato. Que o anão é um estelionato. É um golpe despremiado, basicamente. Só que usando pânico moral. Com o tempo, essas coisas vão desaparecer. À medida que a gente vai se acostumando a essas tecnologias. Talvez. Eu espero que sim. Talvez. Espero, mas acho que vai demorar. Que grande parte da retórica religiosa é um estelionato, essa coisa de você vai me dar o dinheiro e Deus vai te retribuir. E esse negócio tá aí há quantos anos? Há décadas. Mas isso vai virando uma coisa de nicho, né? Perde. Mas é um nicho grande, viu? Sim, perde o caráter majoritário. Mas é um nicho que está crescendo, é um nicho grande. Sim. Mas ainda assim, ainda é um nicho. Não acredito que se torne majoritário. Eu espero que você esteja certo, eu espero mesmo. Acho que isso só vai mudar quando, sei lá, a geração boomer começar a morrer. Se bem que tem muito jovem que cai nessas coisas também, né? Mas número menor. Assim, por mais que a gente fale muito no crescimento evangélico e tudo mais, o grau de religiosidade da população tem reduzido ao longo dos anos. Você quer ver um elemento, um momento que aconteceu, uma coisa interessante? Eu acho que foi no começo desse ano, no final do ano passado, que a Carla Zambelli casou.
E no casamento vazaram uma gravação onde pegavam ela no espelho e o espelho refletia lá atrás tinha um símbolo maçom, que é um triângulo com um olho lá, uma Sim. parada assim. Meu, o eleitorado da Carla Zambelli ficou fudido, ficou puto da vida com a Carla Zambelli. Porque aí ela falou assim, não, mas o discurso do cerimonialista, não sei se ele era pastor, padre, ou então, como fala, rabino, não sei. Né? Que a maçonaria tem rabino, tem padre, tem coisa assim lá dentro. Dizem que tem. Né? O discurso do cerimonialista foi um discurso muito conservador, então tá tudo ok. A galera não concordou, a galera não aceitou. E não é só boomer, tem muita gente nova ali, né? Gente com menos de 30 anos que fala: não, cara, isso aí é coisa do demônio mesmo. Você pode cair fora disso aí. Né? E ainda mais os caras que são novos, esses novos católicos aí, né? Eles, para a Igreja Católica, a maçonaria, ela é um mal na Terra, né? Tipo, até o Olavo falava da Ela tem maçonaria um uma época, projeto, né? assim, né, do mal e tal. Pois, fala aí, Ana, desculpa. O Olavo falava da maçonaria uma época, ele falava que, antes dele virar pró-americano, né? Ele falava que, acho que os três impérios, uma coisa assim, ele falava um dos impérios é o Império Americano Maçom, uma coisa assim. Que é Ele tem anticristão, fases, pá. né? Tem a fase que ele fala da nova ordem mundial. O Olavo tem um milhão de fases, né? Sim. E essa galera da nova ordem mundial. Raimundos compôs pra ele a música. Pior que isso é bem comum Velho de entre. fases. Isso é bem comum entre esses gurus tal, ter várias fases, né? Porque Guru de tem que ir mudando o fases. discurso, começa a ter alguma contradição ali. Sim, sim. Então, essa galera da nova ordem mundial, isso é velho, cara. Quando eu tinha aqui 15, 16 anos, eu tinha amigos que eram de grupos religiosos que falavam isso. Não, porque tem um chip. Porra, cara, você já vem com esse papo de chip já? Eu tava falando para vocês antes da gente começar. Nanotecnologia é um negócio que vai, daqui, Sim. quem sabe, uns 20 anos, estar disponível a mega milionários que vão tratar superbactérias que não têm cura, pagando milhões de dólares para botar um nanorobô dentro dele. Agora, a galera louca conservadora acha que o pastor Josivaldo, o seu Praxedes da banca de jornal, vão ser infectados com nanorobôs pela vacina chinesa, né? Então você fala, pô, o cara, ele não só é burro, como ele é megalômano. Ele acha que a China vai botar nanorobôs Eu dentro. acho que eu vi uma charge É assim, tipo o demônio né? que possui a dona Josicleide, né? Tipo isso, né? Podia possuir presidente dos Estados Unidos, né? Mas Mas eu possui a vi dona uma. Josicleide. é, eu vi uma charge assim, um dia desses, assim, que tipo, o pessoal falando, pô, porque o Bill Gates vai implantar um microchip em você com a vacina. Eles falam, mano, você não é tão importante assim pra ser microchipado, tá ligado? Sobre isso, primeiro eu acrescento que essa megalomania é natural do ser humano, né? Ele sempre vai querer se sentir especial de alguma forma. Não à toa as religiões existem por conta disso, né? No outro dia eu estava conversando com o meu chefe sobre a questão da doutrina do destino manifesto, que foi, porra, lá nos Estados Unidos, os caras acreditando que a terra da americana, né, do que hoje é conhecido como Estados Unidos, foi dada para eles por Deus, e por conta disso eles massacraram os índios mesmo. Os mormons Nova Israel, né? creem... Perdão? A Nova Israel, né? Sim. Nova Israel. Os mormons creem que lá em Utah, especialmente Salt Lake City, foi onde Jesus foi depois que ele ressuscitou, tá Mas ligado? isso é muito também construção ideológica de pregar de poder, né? Se a gente pegar o Sim. milagre de Eurico em Portugal, né, que Jesus lutou contra os mouros, o Santiago Matamoros na Espanha, aqui no Rio de Janeiro, que São Sebastião apareceu para expulsar os franceses. Sim, Onde- sim. O Rio de Janeiro Mas o que eu quero dizer disso é, primeiro, para mostrar o quanto o ser humano é megalomaníaco,
mas também para depois tentar trazer algo bom para a gente, que é o seguinte: a tendência é de se dissolver, especialmente quando é algo descentralizado, que é o caso das igrejas evangélicas, por exemplo, já que está sendo tão falado. A tendência, sim, eu enxergo de cada vez expandir ao público eleitor evangélico, tipo, eu vou votar nele porque ele prega pautas que eu concordo. Isso eu acho até que vai se expandir. Porém, quais pautas serão essas? Eu acho que vai cada vez mais se dissolver. Por que eu falo isso? Porque os evangélicos cada vez mais... Por exemplo, os evangélicos cada vez mais crescem no Brasil percentualmente. Mas se você for ver o perfil dos evangélicos, é outros 500. Porque o cara que se converteu, que foi criado na Igreja Católica e foi se converter nos anos 80, 90, ele normalmente se converteu numa Assembleia de Deus que era muito conservadora moralmente, etc. Só que o filho dele, que cresceu na igreja, ele não teve aquele mesmo sentimento de fé, de conversão, então ele não tem tanto aquele mesmo apego. Ele tem o medo, ele tem o respeito, mas ele não tem o apego. Eu falo isso até por mim na época que eu frequentava a igreja, porque eu sou filho de pessoas que se converteram na década de 80, 90. Né? Então eu vi dos meus colegas, mesmo aqueles que continuaram na igreja, que continuam sendo evangélicos e tudo mais, eles não têm essa mesma visão assim fechada que os seus pais têm. Eles têm princípios sim conservadores, mas são princípios conservadores que são mais raciocinados. Perdão? Raciocinados, né? Raciocinados e tal. Então só já relativizam mais certas coisas, tipo, se pergunta, pô, sei lá, a mulher, por que eu tenho que usar saia? Por que eu não posso usar uma calça? Só para dar um exemplo esdrúxulo, né? Pegando de igrejas mais rígidas. E assim eu acho que vai ser na política também. Você vai ter cada vez mais um partido como o Republicanos crescendo, que é o único partido brasileiro que desde que foi fundado nunca deixou de crescer, desde 2006 os caras só crescem a cada eleição, mas você não vê o Partido Republicanos do Brasil, tô falando do Brasil, né? Ele ser tão radical quanto os bolsonaros, né? Ele tem bolsominions dentro dele, claro, porque eles aproveitaram agora, já que eles não têm um partido próprio, mas o partido em si é comandado pelo pessoal da Universal. E como eu falei antes da gente começar a gravar, o pessoal da Universal, até 10 anos atrás, estava defendendo aborto lá no altar. Onde é que você imagina cristãos defendendo aborto? Isso daí não é uma coisa não concebível quando se pensa em cristãos, né? Então, a descentralização das igrejas evangélicas comparada à Igreja Católica tem dessa vantagem. A Igreja Católica acaba pegando no sincretismo, a Igreja Evangélica acaba pegando na pulverização. Então, Sim. a tendência é ter esses ciclos, mas eu creio que no longo prazo o ciclo será esse. Você falar que você crê em Deus ainda vai ser primordial, mas o que você vai praticar a partir do que você crê em Deus já não vai ser tanto. Entendeu? Sim, concordo. As igrejas elas estão cada vez menos conservadoras. Isso aí é um fato. Só na Assembleia de Deus hoje você não tem mais aquela coisa da saia no chão, etc. E geralmente a pessoa, como você disse, a pessoa que nasce dentro da igreja, que já não é o convertido, ele é uma pessoa que é filho do convertido, neto do convertido, ele vai olhar para a religião de uma forma mais racional, né? Ele vai, por exemplo, tem amigos aí que são protestantes e, como falar, protestante histórico, né? De igreja presbiteriana, igreja calvinista, coisa assim. E os que já são filhos, que já não eles não se converteram, né? Muitas vezes eles são até bastante religiosos, mas eles são mais lights, né? E eles também são mais de leitura, de teologia, uma pegada assim. Não é um cara que ele é... Por exemplo, você pega um cara alcoólatra, drogado, o cara encontrou a religião, e a religião é o chão do cara, ele não vai mudar, entendeu? Ele nem deve mudar. Deixa o cara lá. Porque ele trocou uma droga pesada por uma droga leve. Mas se você pega um cara que de repente nasceu dentro da religião, ele pode pensar de forma mais aberta, né? Então, assim,
Eu mesmo, assim, minha família é católica, eu sou deísta, né? Eu sou uma pessoa que crê em Deus. Eu só não sei mais nada além disso. Tudo que passa disso, para mim, é discurso ideológico. O cara fala, Deus quer que... Não, Deus não quer, não. Você quer que eu faça, que eu acredite, e que eu faça e que eu obedeça. Como você sabe que Deus quer? Né? Tá escrito na Bíblia, mas onde que tá a Bíblia? Não, porque tá aqui no livro. Não, eu quero saber o original. Onde é que tá? Não tem. Não tem o texto original. O cara lá, o pastor Josivaldo, lá na igreja de Piraporinha, acha que tem, que aquilo lá desceu do céu na mão dele. Mas eu estudei a coisa, eu sou historiador, eu sei que não tem original. E os textos antigos são todos muito, como fala, muito, cada vez mais discordantes entre si. Quanto mais você volta no tempo, maior é o número de variações textuais que você encontra nos evangelhos, em qualquer texto sagrado, né? Acho que se você for estudar o Alcorão, você vai achar a mesma coisa, tenho quase certeza. Não estudo, não sei. Mas quanto mais você entende essa coisa, você vai relativizando aquilo que antes tem um caráter de Deus, é a palavra de Deus, um negócio pesado, assim. E aí você se torna mais como falar, mais liberal, né? No sentido, porque existe o liberal teológico, né? Gente, vamos terminar? Vamos. Vamos terminar. Então é isso, a gente falou da eleição do Biden e das eleições brasileiras, e a gente pode falar de muitos outros assuntos que aconteceram agora recentemente, mas por hoje estamos bem. 1h30 aí de Hangout. Depois eu subo lá no canal e dessa vez eu vou marcar o canal de vocês. Quem tiver canal, não se esqueça de me avisar, beleza? Beleza. Então eu vou encerrar a gravação. Onde é que eu encerro essa gravação? Parar a gravação. Tchau, tchau, gente. Falou. Tchau. Parou.